a possível solução para a causa Estado palestino, o BDS infelizmente não obteve a força necessária. A ONU, da forma como se coloca, é conivente. E apoio bilionário de nações ocidentais, há o apoio bilionário de nações ocidentais. Há esperança? E aí, em cima da pergunta da Raula, eu coloco a nossa aqui, que é a seguinte, né? Justamente sobre o que você tinha falado antes do boicote, a importância que foi o boicote na África do Sul, né, para enfrentar e superar o apartheid. E a gente conhece, né, que existe um movimento chamado BDS, que se chama Boicote, Desinvestimento e Sanções a Israel. Maravilhoso, né? Então tem esse inclusive ele aparece quando alguns artistas, né, se recusam de fazer show em Israel. Eu acho o máximo isso, né? Roberto Carlos vai esperar isso dele, não, né? Ele sai lá daquela Clio prisão dele, né? Descongela todo final de ano. E aí numa dessas ele vai gravar em Jerusalém, né? Bom, eu queria, então, portanto, voltando à questão do BDS, né? Quando uma pessoa, né? Eu falo isso falando de mim também, né? Começa, né? Quando começa a ficar interessada pelo lado palestino, né, da história, vai pesquisar e encontra diversos movimentos e iniciativas que apontam para uma Palestina livre, laica, democrática e soberana do rio ao mar. Acho lindo isso, né? Também encontra incentivo para apoiar o movimento BDS, que significa boicote, né, como falei, desinvestimentos e sanções a Israel. Eu queria que você falasse, né, comentasse um pouco sobre esses movimentos e bandeiras tão importantes, ou seja, fala um pouco do BDS, né, e respondendo, a minha pergunta é a mesma da Raula, ela trouxe mais elementos do que eu, e seria isso, seria comentar sobre o BDS e esses movimentos aí pró-Palestina. Ok, obrigada pela pergunta e acho que fecha bem, né? A gente falar de uma campanha central de solidariedade internacional, que é o BDS, boicote, desinvestimento e sanções, como você colocou, né? O boicote de produtos, desinvestimento de empresas, fundos de investimento e sanções de governos, né? Então, é uma campanha que ela se baseia muito no que foi a campanha de solidariedade internacional contra o apartheid na África do Sul. E está muito forte na Europa e nos Estados Unidos. Está muito forte. Inclusive, tem universidades nos Estados Unidos que não tem nenhum convênio com Israel, e está muito forte. Tem desinvestimento, tem trabalhadores portuários, né, se recusando a despachar carga, a baixar a carga nesses lugares. Então, muito importante o crescimento do BDS mundo afora. Na América Latina, ainda nós estamos buscando emplacar e precisando avançar mais. A gente tem algumas vitórias já importantes. Por exemplo, vamos falar do boicote acadêmico. Em abril, os estudantes impediram a realização da Feira das Universidades Israelenses na Unicamp. E essas universidades israelenses são onde acontece a pesquisa e desenvolvimento das tecnologias militares, inclusive, e toda a construção ideológica para a colonização, para o apartheid. Como eu falei, as instituições, toda a institucionalidade é voltada para o projeto de colonização. Todas as universidades israelenses estão implicadas nisso também. Então, isso faz parte do boicote acadêmico. Então, isso foi um sucesso, uma vitória. Os estudantes terem se posicionado lá na Unicamp, junto com apoiadores, e impedido a realização da Feira das Universidades Israelenses. Está crescendo essa indignação, né? Acho que a gente está conseguindo, pelo menos, pautar e mostrar que existe um apartheid. E mostrar o que é essa barbárie. Então, acho que isso é importante. Agora mesmo aconteceu na Universidade Federal do Amazonas, algo histórico, né? E na semana passada.
Na semana passada, houve uma manifestação contra um propagandista sionista, que era da inteligência das forças de ocupação e que todo mundo sabe, e tem relações institucionais com o Estado de Israel, né? E houve uma manifestação contra a participação dele, a presença dele, e houve uma repressão aos estudantes, né? Foi mobilizada pelo reitor essa repressão, e nós estamos buscando explicação. Isso ganhou uma pessoa foi presa, né? Uma repercussão grande, né? Então, a gente também está cobrando aí das organizações, né? Um posicionamento público, tá buscando denunciar isso, e vamos continuar, porque cada um que levanta, cada amigo, cada amiga que levanta a bandeira palestina em qualquer lugar e se solidariza, nós também vamos apoiar e vamos denunciar, e não vamos silenciar contra qualquer arbitrariedade. Eu costumo dizer que a causa palestina é símbolo das lutas justas contra a opressão e exploração em todo o mundo. Ela sintetiza muito essas lutas. E isso é mostrado, por exemplo, aqui no Brasil, que se tornou nos últimos anos o quinto maior importador de tecnologia militar israelense. Os governos estaduais na mesma toada, e a gente vê as armas nas mãos das polícias promovendo o genocídio pobre e negro nas periferias, e o extermínio indígena são as armas que matam palestinos primeiro. São testadas sobre as cobaias humanas que Israel converte os palestinos todos os dias. Então a gente vê que a nossa luta é a mesma, sabe? Nós precisamos lutar por boicote a essa indústria da morte, que está mandando as suas armas sujas de sangue palestino para matar aqui nas nossas periferias, para matar preto, para matar pobre, para matar indígena. Nós temos que dizer não. Então isso é parte da nossa luta. Veja, você se associar ao BDS, ao movimento de boicote, é também lutar pelas vidas dos nossos explorados e oprimidos aqui no Brasil, ou em qualquer parte do mundo. Então, eu acho que isso é bem importante. O que o BDS traz? O BDS é um movimento, diria assim, em unidade de ação. Então, como movimento unidade de ação, ele tem bandeiras básicas, reivindicações básicas. Se você concorda com elas, você pode trazer e levantar a bandeira do boicote como uma tática importante do movimento de solidariedade para isolar política, econômica e culturalmente o Estado racista de Israel. Quais são essas bandeiras? O retorno dos refugiados, que é inegociável e inalienável, fim da ocupação e do regime de apartheid e direitos iguais para os palestinos de 48, os palestinos que vivem hoje onde é Israel. Então, essas são as bandeiras prioritárias. O que ele faz? Ele abrange a totalidade do povo palestino. E o movimento BDS, então, está crescendo muito. São 18 anos desse chamado por boicote, e nós vamos continuar a levantar essa bandeira. Inclusive, quero dizer para vocês que na Europa e nos Estados Unidos o BDS está tão forte que há estados e países baixando leis para criminalizar o movimento por conta do lobby sionista. Então, o direito ao boicote é uma das nossas reivindicações também, o direito legítimo, democrático ao boicote. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque o lobby sionista está presente aqui também no Brasil. E uma forma deles criminalizarem é como fizeram com os estudantes lá da UFAM, taxando de antissemita, aquilo que eu comecei na live dizendo. Criticar esse Estado racista não tem nada a ver com antissemitismo, não tem nada a ver com preconceito. Pelo contrário, é lutar contra toda forma de opressão e exploração. É uma questão política, mas também de defesa das nossas vidas, das vidas palestinas, das vidas negras, das vidas indígenas. Então, eu acho que a gente não deve silenciar e deve levantar as nossas vozes, assim como é a marca genuína da resistência palestina. Quando um de nós é derrubado, 10 outros se levantam. E assim a gente continua a transmitir a nossa resistência de geração para geração. É nisso que eu acredito, viu, Raula? A nossa resistência não pode ser derrotada. São mais de 75 anos. Ela não pode ser derrotada, porque é uma resistência que une resistência e resiliência, firmeza e persistência. É a palavra árabe sumud,
que a gente diz que é tudo isso que eu trouxe para vocês, né? E a gente tem um poeta palestino, que é o Mahmoud Darwish, e eu termino com isso, que ele diz: o povo palestino sofre de um mal incurável, a esperança. E eu penso que é isso mesmo, sabe? Não, jamais desiste, sempre persiste, sempre resiste, porque não tem outra possibilidade para a gente a não ser seguir. São muitos os nossos inimigos. Nós temos os inimigos clássicos apontados pelo revolucionário palestino Ghassan Kanafani, que ensinou para nós, né, que é o imperialismo, o sionismo, os regimes árabes, a burguesia reacionária árabe, mas também nós temos muitos aliados. E os nossos aliados são todo esse conjunto de oprimidos e explorados que fazem da causa palestina uma causa internacionalista por excelência. Palestina livre do rio ao mar. Obrigada, Luciano, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço, viu? Muito, muito, muito. Eu inclusive, quando eu estou em alguma atividade da minha profissão e às vezes eu cito a questão palestina, o pessoal fica tipo, o que tá falando, né? E é impressionante como para mim isso que você falou é uma coisa muito evidente, é muito nítido, né? E é urgente para a esquerda brasileira, né? Para quem se diz de esquerda, tomar pé da questão palestina, né? Se apropriar e passar a compor essa luta, porque é uma luta que do ponto de vista, né, até estratégico faz sentido, né, pensar na união da classe trabalhadora, como você falou, né, dos oprimidos e oprimidos de todo o mundo, né, a questão palestina, a situação do povo palestino é emblemática, né, e eu penso que é estratégico até ter isso como uma bandeira, né, colocada por por todo mundo que se considera de esquerda, né? Então, e ainda mais quem faz a discussão, né, no meio que esse meu canal está inserido, que aí é o meio ateísta aqui no YouTube e também de esquerda, né? Eu penso que é fundamental fazer a defesa palestina para o que nós consideramos que falta para a laicidade do Estado, né? Correlacionar isso à laicidade do Estado brasileira, né? Para você ver que o lema principal, né, é Palestina livre e laica. Não é uma Palestina islâmica, como muitos falam. Os palestinos, esses homem-bomba, eles querem matar todos os judeus e transformar ali naquilo ali num país islâmico. Não tem nada a ver, tem absolutamente nada a ver. E só para tocar nessa questão, né? Você falou que eles taxam a gente de terrorista, né? E, na verdade, quem é terrorista é o Estado de Israel. O povo palestino resiste. Total. E a gente tem que tomar cuidado, né? A maioria do povo palestino é muçulmana, sim, mas nunca teve um problema cristão que guarda... cristão, muçulmano, judeu histórico, como eu comentei, né? E a religião tem a ver com as questões de interpretação, mas a gente tem que tomar cuidado porque a religião islâmica também se tornou uma religião perseguida. A gente vê muito a islamofobia por aí, né? Sim. Então, nós não somos terroristas, nós resistimos e por isso existimos, só isso. Um beijo, obrigada. Beijo e seguimos existindo, né? Muito obrigado, Soraya. Um abraço a você, um abraço a todos e todas e até a próxima, gente. Valeu!